Olá, amigos do YouTube. Vim aqui, como prometido, para contar a saga que eu quero contar. É uma história verdadeira que, que eu sonhei. Foi um relato, parece que foi um relato do, da passagem da minha sogra. Porque foi tão nítido, foi tudo tão completo até o final, que é uma coisa assim. Vocês se lembram que eu contei aí atrás do vídeo do meu pai, né? E não sonhei mais com meu pai. Mas essa agora também, no último, depois do último sonho que eu tive com tudo isso tudo, eu também não sonhei mais com essas pessoas. Gente, é o seguinte, eu me casei muito nova. Me casei, eu tinha acabado de fazer 16 anos, né? Foi porque eu engravidei naquela época, e aquela confusão, e eu acabei me casando contra a vontade da sogra. A sogra não gostava muito de mim, eu era muito nova, achava que eu estava me aproveitando do filho dela, aquela coisa toda. Não, não estava não. Naquela época eu realmente amava muito o filho dela. E me casei, né? E fiquei casada 35 anos que eu fiquei casada, gente. 35 anos que eu fiquei casada. Dessa união vieram 3 filhos. São os 3 tesouros da minha vida. E minha sogra, por ser mãe da pessoa que eu amava ela também. Porque ela era mãe dele. Ela poderia não me amar, mas eu amava ela. Ela me tratava com diferença. Ela tratava meus filhos com diferença. Mas eu, por amar o filho dela, eu amava ela também. E entendia o lado dela, né? Roubar, você se sentia como se estivesse roubando seu filho. Depois que eu tive um filho, eu vi como é que era. Então eu amava ela de qualquer maneira. Não importava o que ela falasse, o que ela dizia. E olha que ela dizia cada coisa pesada para mim, gente, que olha que eu quero não. Sabe aquela historinha que os antigos falavam? Filhos dos meus filhos eu sei que são, filhos dos meus, os filhos das minhas filhas eu sei que são, mas filhos dos meus filhos serão ou não? Menina, eu vi isso tempão. Mas, como filho do pai, é a cara do pai. Fazer o quê, né? Não podia dizer que não era filho. Então, moral da história. E nessa vida nós fomos crescendo com essa minha sogra, com essas coisas todas, escutando as histórias dela, que eu adorava escutar as histórias delas, que mesmo assim elas também me contavam, porque eu era a única que sentava com ela e escutava as histórias dela. Tanto que eu tenho aí nos vídeos lá atrás, vi histórias que ela me contava. Então a gente tinha esse relacionamento entre amor e ódio, mas a gente vivia bem, vivia bem. Ela morava em outra cidade, eu ia lá, buscava ela, trazia ela aqui para minha casa, ficava alguns meses, depois ela queria ir embora de novo, e aquela coisa toda. Até nascer o filho da filha dela, da caçula. Aí foi quando ela parou tanto de vir aqui na minha casa. Ela ficou mais lá. Aí eu fiquei um pouco meio desligada com ela. Até que um dia que a filha dela me ligou, né, que era minha cunhada, eu amava minha cunhada, a minha Lourinha. A minha Lourinha, ele me ligou dizendo se a gente podia ir lá socorrer a dona Irene, pois afinal de contas ela estava passando muito mal e ela já não sabia o que fazer. O que nós fizemos? Isso foi no sábado, à tarde. No domingo de madrugada partimos para lá. Eram 3 horas de viagem. Partimos para lá. Fomos lá, chegamos lá, encontramos minha sogra bem debilitada, mas muito debilitada. Eu quase nem conheci minha sogra. Minha sogra estava muito magra, quase não conseguia andar. Minha sogra estava ruim mesmo.
Botamos minha sogra dentro do carro e na mesma hora voltamos para nossa cidade. Chegamos aqui na nossa cidade, corremos para o hospital. Primeiro vim em casa, né? Ver se ela queria comer mais alguma coisa. E depois levamos ela para o hospital. Para o hospital para de um amigo meu, muito de confiança. Mas uma clínica particular, inclusive. Aí ele pegou ela, levou ela correndo lá para dentro, foi fazer os medicamentos e estamos cá fora esperando o resultado. Daqui a pouco vem ele. Olhou para minha cara, fez assim: você não tem juízo não, Cleide? Eu falei assim: ué, por que que houve, doutor? Não vou falar o nome dele não, tá? Por que houve, doutor? Cleide, sua sogra podia ter morrido no seu carro. Eu falei: ué, mas como assim? Morrido no meu carro? A sua sogra está muito fraca, muito fraca. O coração dela está muito fraco, ela está com enfisema e está desnutrida. Eu falei: como desnutrida, doutor? Ela estava desnutrida, ela não estava, não sei porquê. Eu falei: nem eu, porque ela não estava morando comigo. Ela morava a 3 horas daqui, como o senhor está sabendo. Ele falou: vou fazer de tudo, mas não prometo nada. Mas eu vou fazer de tudo para ela se salvar. Eu sei que deram soro nela, botaram no oxigênio, deram alguma coisa lá para ela que ela se reanimou. Naquele domingo à tarde, a dona Elisa já parecia outra pessoa. Estava com ânimo, conversando, coisa que ela não conseguia conversar. Estava conversando, né? E nós ficamos conversando e tudo, e ela falando que queria ficar boa, porque ela ia a Juiz de Fora visitar a cunhada, que ela estava com saudade. Eu falei: e vai sim, dona Elisa, vai ficar boa para visitar a sua cunhada. Mas vamos com força aí, vamos lutar aí para ficar bem. Aí, passado-se o domingo, aí à noite o meu filho dormiu com ela, porque eu fui para casa dormir com as crianças, que eu tinha as 3 crianças. E na segunda-feira de manhã cedinho fui para lá. Na segunda-feira de manhã, tô eu lá. Aí encontrei com o doutor Joel, o doutor Joel falou assim... Ah, desculpa, eu falei o nome dele. Aí, falei: o que tá acontecendo com ela? O que tá acontecendo com a... Estabilizada. E vamos ver até quando que ela vai... Se daí ela vai continuar a melhorar. Aí eu falei: Ih, gente, se você estiver escutando uma tosse, me desculpa. É o vizinho do lado aqui que está muito resfriado. Só que a janela dele é perto da minha. Aí acaba fazendo barulho. Aí o que acontece? Conversei com ela. Aí fui na rua, comprei umas camisolas, coisas pra ela e tudo. Aí arrumei ela. Quando foi a tardinha, ela começou a se sentir muito mal. Mal. Aí até o médico falou assim: ó, vamos levá-la pro CTI. No CTI vai ficar melhor. Levaram ela pro CTI, isso já era umas 6h30 da tarde. Eu olhei ela pela porta do CTI, porque eu não, na hora de me despedir, dei tchauzinho pra ela. Falei: fica com Deus, se cuida, que amanhã a gente se vê. E vim embora. Mas já vim embora, o coração muito apertado. Cara, meu coração estava apertado. E algo me dizendo: não vai dar certo não. Mas eu, com aquela coisa no coração. E preparando o senhorzinho, filho do lado. Se prepara, hein? Se prepara. Fomos para casa. Quando foi de manhã cedinho, na terça-feira, 6h30 da manhã, o telefone toca. Toca e eu atendo. Era o médico. Falei assim: olha, eu tenho uma notícia triste para te dar, mas infelizmente a sua sogra morreu. Eu falei assim: eu sabia. Eu já sabia, já tinha sentido isso. Pois é, ela teve 3 paradas cardíacas e na terceira ela não aguentou e não conseguimos trazer de volta. Aí eu falei: mas
qual o motivo exato do doutor disso tudo. Ela explicou, olha, o coração dela já estava grande demais, muito inchado, não bombeava o sangue direito, a efizema, porque ela fumava muito, gente, infelizmente ela fumava muito. O pulmão dela estava muito debilitado e devido à desnutrição não ajudou, piorou a situação. Então, por mais que a gente tentou, no começo, ela teve aquele ânimo, porque demos um remédio forte para ela, mas depois não teve jeito. E ela se foi. Gente. E ela se foi. Fiquei muito triste mesmo. Foi difícil, mas foi o final da passagem dela. Fiquei com pena dela não ter ficado boa, não ter ido ver a cunhada dela. Mas, fazer o quê, né? Faz parte da vida, é a morte. Então, este é o primeiro capítulo dessa saga. Tem mais, muito mais. Eu vou contar para vocês. Espera só para vocês, tá? Espero o segundo capítulo que eu vou contar para vocês. Ó, se inscrevem, um joinha, sininho de notificação. Temos vídeo toda quinta-feira, tá bom? Tchau, meus amigos.